Graças a Deus. Diz assim: e perguntou-lhe certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-os pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Amém? Graças a Deus. Era um jovem que era irrepreensível, aos olhos humanos. Ele era cumpridor, de todos os mandamentos, que falam mandamentos. Ele era cumpridor, ele era responsável, ele era sério. E ele queria saber o que ele tinha, o que ele podia fazer. Ele podia fazer para herdar a vida eterna. Assim, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse o seguinte para ele. Jesus fala os mandamentos, ele fala: tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Quer dizer, aos olhos humanos, ao padrão humano, ele era irrepreensível, tinha guardado a lei segundo se dispôs no seu coração. Aí Jesus vem e fala com ele o seguinte: ainda te falta uma coisa. Essa falta quer dizer, se nós quisermos vida eterna, ganhar a vida eterna, por nós mesmos, sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar. Então é isso que as religiões ensinam, seja irrepreensível, seja moralmente sadio, seja cumpridor dos mandamentos, Então as pessoas se esforçam para isso, Elas querem ser irrepreensível, mas o que acontece é que sempre vai faltar algo, sempre vai faltar algo. A verdade é bem essa. Aqui Jesus foi num ponto, num ponto, e fala para ele: vende seus bens. Quer dizer, Jesus não estava preocupado com bens dele, com riqueza dele, porque Deus é o Deus que prospera, que enriquece, A questão desse jovem é que o coração dele estava preso nas coisas. O coração dele estava preso nas coisas. Então, se uns não têm o coração preso em riquezas, muitas vezes tem outra coisa, E então sempre vai faltar algo. E Jesus disse para ele: ainda te falta uma coisa, Mas o que Jesus quer aqui? Ele diz o seguinte: reparte os teus bens, terá um tesouro no céu. Mas Jesus vem aqui e fala assim: vem e segue-me. O que Jesus queria dele? Que ele limpasse o seu coração, que ele tirasse o que estava prendendo ele, para que vem e segue-me, seguir Jesus, porque Jesus é o autor da vida, a salvação, a vida eterna está nas mãos dele, depende dele, e nós precisamos dele. Por melhor que nós sejamos, sejamos sadios moralmente, intelectualmente, responsáveis, cumpridor dos deveres, Jesus vai falar: falta uma coisa. Quer dizer, falta você me seguir Jesus. Jesus é o melhor tesouro. Então, nós vemos aqui também, em paralelo com essa palavra, a passagem de Zaqueu. O que Zaqueu queria? O que ele queria? Ele queria o quê? Ver Jesus. Ele queria ver Jesus, ele queria Jesus. Então, e ele era também um homem rico. Ele era rico e ele
até conseguiu riquezas até de forma desonesta. Mas quando Jesus fala, então desce depressa, que hoje me convém ficar na sua casa. Então ele queria ver Jesus, queria saber quem era Jesus. E ele então teve um encontro pessoal com Jesus. Ao contrário do jovem rico, que estava ali com Jesus, mas estava preso por algo que ele segurava no coração dele, e ele rejeitou o que? Seguir Jesus. Isso impediu, isso prendeu ele. Zaqueu não. Jesus nem falou nada com ele, questão de riqueza, questão de ilicitudes, para conseguir as coisas. Jesus só falou, eu vou ficar na sua casa. E ele, de si próprio, ele fala, falou, só Senhor, se eu defraudei alguém, eu devolvo tantas vezes mais. Se eu resolvo vender metade dos meus bens e dar aos pobres. Quer dizer, o que aconteceu com Zaqueu que prendeu o jovem rico? O que passou no coração dele é que ele quis Jesus. Ele viu Jesus, e ali ele esteve com Jesus na casa dele, ceando junto. Então, o bem maior dele é Jesus. Então, ele teve o que ele queria. Quero ver Jesus, eu quero estar com Jesus, quero conversar com Jesus. E Paulo, lá, o carcereiro, pergunta, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Foi o mesmo dilema do jovem rico. O que eu tenho que fazer? Você crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, a conclusão que chegamos é o seguinte: nós não temos como herdar a vida eterna por melhor que nós sejamos, pela nossa justiça própria. Às vezes, numa soberba infantil, nós julgamos ser merecedores. Mas se nós formos olhar para nós mesmos, nós vamos ver que sempre estará faltando algo. Nós não somos totalmente irrepreensíveis. É preciso entender as nossas debilidades, as nossas fraquezas, porque sempre vai nos faltar algo. Então aí é que entra Jesus. Jesus te completa, Jesus nos completa. E nós precisamos dele, da misericórdia dele, do favor dele. A palavra diz que a multidão das misericórdias de Deus são a razão de nós não sermos consumidos. Então nós vemos duas situações: um que ficou preso, quer dizer, que foi impedido de seguir Jesus. Ele foi impedido, porque o coração dele estava preso em coisas. Já Zaqueu, embora tendo trabalhado a vida inteira, obrado a vida inteira, atrás de riquezas, atrás de ganhos, só o fato de Jesus estar com ele, o coração dele se abriu. Então se abre e se entrega, porque quis ver Jesus, na verdade quis seguir Jesus, quis conhecer Jesus. Aqui o jovem rico, ele não quis conhecer Jesus, ele queria saber o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna, e embora sendo moralmente irrepreensível, uma passagem fala que Jesus o amou, Jesus viu que ele era uma pessoa esforçada, para cumprir as diretrizes de Deus, mas Jesus diz para ele: te falta algo, e sempre vai faltar. Sem Jesus nós nada podemos fazer. Ele é o autor da salvação, Nós devemos deixar nossas soberbas de lado, a nossa autossuficiência. O problema do homem é isso, Tem autossuficiência e fica olhando para si mesmo e dizendo que é autossuficiente. Como a igreja em Apocalipse, que falou o seguinte, que sou rica
Ela diz aqui, né, sou rica e abastada, e eu não preciso de nada. É uma soberba da igreja, né? Achar porque às vezes é evangélico, né? Que é moralmente sadio e irrepreensível, acha que não vai precisar de mais nada. Então, a questão é, sempre vai ter algo. Então ela diz, eu sei as tuas obras, assim, né? Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, né? Aí vem a resposta, né? De nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu? Quer dizer, sem Jesus, né? A qualificação para nós é essa, né? E sem seguir Jesus, né? Não basta apenas saber a história de Jesus. A história de Jesus todo mundo sabe, as crianças sabem a história de Jesus. Agora a questão é, né, conhecer o Jesus da história, andar com o Jesus da história, querer Jesus da história, né? Então ele fala, aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, né, refinado, para te enriqueceres, e vestidos brancos para que vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírios para que vejas. Então, em Jesus está as revelações que nós precisamos, as respostas que nós precisamos, as providências que nós precisamos, o socorro que nós necessitamos. É em Jesus. Então, que o nosso coração não venha a ser preso por qualquer coisa. Não? O perigo que sofremos, porque eu conheço as Escrituras, né? Eu sou mais santo do que os outros, né? E essa questão de falta, sempre vai nos faltar. Nós não vamos orar como deveríamos orar, nós não vamos meditar na palavra o tanto quanto deveríamos meditar. Nós não seremos tão santos como queríamos ser tão santos, né? Esse é um dilema, naquele que deseja Deus, naquele que quer Deus, naquele que quer os oráculos de Deus, aquele que é herança de Deus. Em Deus, Ele está trabalhando conosco para nos aperfeiçoar, nos dar esse ouro para enriquecer. Esse ouro aqui não é somente ouro desse mundo, né? Quer dizer, as preciosidades de Deus para nós, as preciosidades. E a palavra então diz que tudo que nós precisarmos e necessitarmos, é preciso colocar diante de Deus os planos, os projetos, né? As orações, né? Já foi falado aqui que, né, vai sair, vai fazer algo, né? Coloca o Senhor, busca a direção do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Sem Ele nós sempre teremos falta, mas é Ele que supre todas as nossas necessidades em glória. É Ele que nos supre. Por isso, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, né? Então, com Ele vem e completa aquilo que nos falta. Esse jovem que tinha tudo, mas ele foi impedido, né? Foi impedido de seguir Jesus. É isso que é o cego. Podia ter riqueza, podia ter tudo, mas o coração dele não podia ficar preso nessas coisas. Zaqueu, pelo contrário, por si próprio, liberou o que ele passou a vida inteira buscando, acumulando, né? Só o fato dele ter estado com Jesus, só o desejo dele querer ver Jesus, né? Porque Jesus não basta apenas você ver Jesus, né? Hoje nem vemos, mas nós temos a palavra de Deus. Então é andar com Jesus, é receber de Jesus, é todo o ensino que nós precisamos. Então ele fala, a palavra fala para nós desenvolvermos a nossa salvação, né? Recebemos a palavra, recebemos o Espírito Santo, mas é preciso desenvolver.
e precisamos renovar a nossa mente. A cada dia a nossa mente vai sendo renovada, né? Nós vamos sempre repassando, né? Qual que seria o melhor jeito, o melhor procedimento, e contar com a riqueza de Deus, né? Vestes alvas para nos vestir, para tapar a nossa nudez, né? O que é isso? Lá em Gênesis ele deu peles para Adão e Eva se cobrir, né? Cobrir as vergonhas, cobrir os pecados deles, né? Então nós precisamos dessa vestimenta de Deus e precisamos do colírio de Deus, colírio, para que a gente possa ver o que? A realidade espiritual, e saber como nós necessitamos de Deus. Somos carentes e dependentes de Deus, por melhor que nós sejamos. Isso é tão grande isso que é difícil às vezes para as pessoas entenderem. Ah, não, eu sou bom. Esse jovem que era, Jesus, a palavra fala que Jesus o amou, olhou para ele e o amou, né? Vendo, né, ser um jovem aí aos padrões dos olhos humanos seria irrepreensível, mas a salvação está muito além da capacidade humana, né? Ela vem pela capacidade divina da misericórdia e do favor de Deus, e nós entendermos que não há mérito em nós para conseguir a salvação, e também as benesses de Deus. Por isso que a palavra diz: clama-me a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Coisas grandes e firmes. Então quer dizer, tudo que nós precisamos saber, né? Aí que o homem é cheio de necessidades e Deus é todo provisão. Então toda a nossa provisão está nele, está com ele. Agora eu posso buscar esta provisão, eu posso buscar a revelação, a saída, a resposta, né? A solução, né? E também o aperfeiçoamento. Isso que nós temos pregado a respeito disso, o aperfeiçoamento pessoal, né? Por vir cativo à obediência de Deus, para ser o que? Um varão, uma varoa aprovado, para toda boa obra, né? Ah, não sei louvar, clama ao Senhor, Ele vai te dar, Ele vai te dar a capacidade de servir. Nós não podemos servir a Deus sem Ele. O que muitos caem nesse engano, quer dizer, eu vou servir pela minha força, pela minha inteligência, porque eu sou, é como o sacerdote, né? Eu oro 3 vezes por dia, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo, eu faço isso, faço aquilo, né? Esse é um esforço humano. Tudo bem que você faz, mas você precisa de algo, né? Você precisa, te falta. Então, que falta a nós? Que falta a você que está ao alcance da nossa voz? Falta Jesus. Seguir Jesus. Sem Ele, por melhor que sejam os nossos padrões morais, né? Por melhor que sejam os nossos padrões de perfeições nessa terra, né? Seria irrepreensível aos olhos humanos, mas e Deus, né? E Deus, igual aquele que encheu seus celeiros, teve uma colheita muito grande e fez novos celeiros, né? Sentou, agora eu posso me folgar. Aí falou assim: olha, ainda hoje te pedirão sua alma. E o que você tem feito para o reino de Deus? Você tem confiado em Jesus, entregou a vida para Jesus, clamou a Jesus, vive na dependência de Jesus, aceitou o sacrifício de Jesus no teu lugar, né? Então quer dizer, a salvação passa por Jesus, né? As bênçãos de Deus passam por Jesus. Então necessitamos. Daniel precisou de uma resposta de Deus, né? Homem nenhum podia resolver. Então homem nenhum pode resolver a salvação. Nome nenhum pode resolver a salvação, né? Nem as benesses de Deus e as revelações de Deus, né? Daniel orou, clamou, Deus trouxe a revelação, a solução de que homem nenhum podia resolver.
Esse é o nosso Deus, e que nada venha nos impedir de buscar o Senhor, de andar com o Senhor, de ser discípulo do Senhor e, sobretudo, de ser grato ao Senhor, reconhecer as misericórdias e a bondade do Senhor, né? Disso, né? E agradecimento, né? Agradecimento pela salvação, pela providência de Deus a nosso respeito, para a glória de Deus. Então, quando se deixa Jesus ocupar o seu coração, o que te falta já não vai faltar mais, porque Jesus, ele é a plenitude, ele nos enche em tudo, como encheu o Zaqueu. Ele não falou nada com o Zaqueu, falou, não, Zaqueu mesmo se dispôs, resolveu. Hoje mesmo, eu vou vender o que eu tenho aqui, as minhas coisas, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais, né? E resolvo dar metade. Olha bem, trabalhou a vida inteira, agora chega mais da metade, né? Então, quem se apresentasse fraudado lá, e Jesus não falou nada com ele. Então, deixa Jesus entrar na tua casa. É isso que aconteceu. Hoje me convém ficar contigo na tua casa. Amém? Graças a Deus, que Deus te abençoe. Você é herança de Deus, né? Confia no Senhor, agradeça o Senhor, seja curado, seja transformado, sua mente seja renovada, seu coração seja quebrantado, e que haja nos teus lábios agradecimento pela bondade de Deus sobre a tua vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia em Jesus, ande com Jesus, viva com Jesus.